onde hoje nós vamos falar sobre dois assuntos que são importantíssimos para você que está abrindo a sua empresa ou você até mesmo que já tem o seu negócio. Uma pergunta muito recente que a gente recebe é as pessoas querendo saber se é possível abrir uma empresa com dinheiro e se é possível abrir uma empresa sem dinheiro. Claro, nós temos aqui as duas opções, abrir a sua empresa com dinheiro e abrir a sua empresa sem dinheiro. Mas o que a gente vai estar falando aqui é algo fundamental, é algo que chega a ser básico, mas tem muita gente que ainda não sabe como fazer isso de uma maneira correta e de uma maneira principalmente sustentável, sabe? Outro dia eu estava lembrando de um grande conhecido meu que abriu uma empresa aqui na minha cidade e naquela empresa dele ele era um cara que já tinha uma condição financeira muito positiva, o cara já era bem de vida e ele tinha aí a sua empresa ao longo de mais ou menos uns 5 anos, salvo engano, e ele abriu uma outra empresa onde era um ramo totalmente diferente daquela empresa que ele já tinha. Ele representa a área de confecções aqui na cidade como distribuidor e ele então queria abrir uma clínica que era uma clínica dentária. Se eu não me engano, a clínica dentária era para o filho dele. E eu lembro que ele falou para mim o seguinte: Val, minha tarefa vai ser muito fácil, porque eu tenho dinheiro, eu vou chegar lá, montar a clínica, colocar do jeito que eu quero e simplesmente a coisa vai acontecer. E para surpresa dele, quando ele abriu a clínica com todo o recurso, todo o aparato que ele tinha aí ao longo do tempo, ele foi surpreendido com o quê? Com o fato de que o negócio dele, o primeiro negócio dele, que era aquela distribuição que ele tinha, estava sustentando não só o próprio negócio, mas também a clínica do filho. E eu lembro que a gente conversou sobre isso e ele falou para mim: poxa, mas que interessante, né? A fase mais difícil era quando eu montei a minha primeira empresa lá atrás, que eu não tinha dinheiro, eu vivia numa condição muito precária e eu consegui criar um império do meu negócio que hoje, graças a Deus, eu sustento minha família e sustento várias famílias que são meus funcionários através dela. E quando eu fui abrir a empresa do meu filho, já com recurso na mão, eu vi que a tarefa era muito mais difícil. E isso é uma coisa que acontece com muita frequência. Mas por quê? Porque a base, pessoal, ela está simplesmente nos detalhes. E são esses detalhes que a gente vai estar falando aqui. Eu vou lhe falar, por exemplo, ó, a pessoa que tem dinheiro, ela costuma dizer: eu tenho dinheiro, vou abrir meu negócio, não preciso de nada, é só montar e fazer a coisa acontecer. A pessoa que não tem dinheiro, geralmente ela tem uma ideia genial, ela pensa num negócio fantástico, mas ela não tem a grana para começar. Isso acontece com você? Eu tenho certeza que sim. Bom, para a gente dar início aqui, eu vou dizer para você que os dois casos têm solução. Nós vamos falar do primeiro caso. O primeiro caso é igualmente esse exemplo que eu dei, que é a pessoa que pretende abrir o seu negócio e ele tem dinheiro para injetar no seu negócio. É uma tarefa que parece ser fácil. Você olhando, você fala: poxa, a pessoa tem dinheiro, qual que é a dificuldade dela? O primeiro ponto está na questão da humildade. Até porque a pessoa tem que ter humildade de identificar que ela está começando. E se ela está começando, vamos começar por onde? Começa pelo papel, pelo planejamento. E as pessoas que têm dinheiro, geralmente quando elas vão montar o seu negócio, elas não pensam nos detalhes, elas simplesmente pulam essa etapa e vai direto para a execução. Algo que é um erro fatal, porque o planejamento ele é o sucesso do negócio. É no planejamento que a gente vai identificar todas as partes que a empresa vai precisar passar para ter o seu objetivo, assim como a gente vai identificar o que é que precisa ser feito com aquele dinheiro para poder fazer com que o negócio aconteça. Então, o item número 1 de quem tem dinheiro para abrir o seu negócio, que quer começar colocando o seu dinheiro ali, fazendo em prática, é o planejamento. Daí, como você já tem um recurso, você tem duas opções. Você pode procurar um especialista para identificar aquilo que você acha que é interessante para o seu negócio, já que você tem recurso. E você também pode fazer o seu próprio planejamento, onde você vai estar escrevendo todo o script das fases que a sua empresa vai passar. Então vamos colocar aqui, para a gente começar, essa parte do planejamento. O planejamento, ele é o alicerce, ele é a base, ele é a sapata da construção. É através dele que a gente vai identificar tudo que a sua empresa vai poder passar. O planejamento é o único item que se enquadra tanto naquelas pessoas que têm dinheiro para começar, como naquelas pessoas que não têm dinheiro para começar. Então, por isso, vamos colocar aqui também que o nosso segundo item é o planejamento. E esse item é um item que vai estar aí contemplando as duas partes do processo. Bom, o planejamento, ele nada mais é do que você imaginar o seu negócio não como dono. É você imaginar o seu negócio como cliente.
A primeira pergunta que eu sempre costumo fazer para os empresários é o seguinte: logicamente as pessoas chegam lá no banco, me procuram e aí falam, Val, eu estou abrindo um negócio e tal, e eu quero abrir aqui uma conta jurídica para ter a minha maquininha, para começar, e a pergunta é sempre a mesma. Quem são os seus clientes? Ou seja, quem é o avatar do seu negócio? Quem é aquela pessoa que vai estar consumindo o seu produto? Entende a diferença disso? A pessoa que vai consumir o seu produto é a pessoa onde o seu foco tem que estar. Porque é nessa pessoa que vai fazer com que o giro do seu negócio aconteça, o giro financeiro. Então, assim, pessoal, o cliente, a identificação do cliente é uma etapa número 1 dentro do planejamento. Então, você identificou o seu cliente, você já sabe quem é o seu avatar, aí você vai se perguntar, qual que é o produto, qual que é o serviço que eu vou estar fazendo dentro do meu negócio? Já que eu tenho o planejamento, já que eu sei quem é o cliente, mas o que é que eu vou fazer dentro disso? Nós vamos representar aqui o cliente pela letra C. Então, dentro do cliente aqui, ó, dentro dessa parte de quem vai estar gastando o dinheiro do nosso negócio, a gente vai identificar se o público é masculino, se o público é feminino, quem são as pessoas que estão engajadas dentro do projeto, qual a idade média dessas pessoas e aonde essas pessoas moram. Isso faz toda a diferença no negócio. Até porque, aonde as pessoas moram, a gente tem um problema de cultura diferente. São culturas diferentes, são locais diferentes, são hábitos de consumo diferentes. Então, identificado aqui quem é o cliente, a gente vai para a parte do produto. Nessa parte do produto é onde a gente vai adequar o produto ao cliente e não o cliente ao produto. É interessante que sempre quando a gente está montando o nosso planejamento, a gente tem que se perguntar o porquê. Olha, por que eu estou montando o projeto? Por que esse produto ele é interessante para o cliente? Isso aqui é fundamental. Então você identificou o cliente, você identificou o produto, você já sabe aonde fazer e como fazer, colocou tudo isso no papel, o que é que você vai fazer? Se você tem dinheiro, você vai procurar o banco, e aí é onde entra forte aqui essa aula do Guia dos Bancos, você vai procurar o banco. Primeiro de tudo, pessoal, vá ao banco com caráter, caracterizado dentro do que o seu negócio ele realmente atua. Um exemplo, se você tem uma oficina mecânica, você não precisa ir para o banco de terno e gravata. Se você tem um restaurante, você também não precisa ir para o banco de terno e gravata, a não ser que você queira, isso aí é algo totalmente pessoal. Mas o fato é que se você é um pintor, se você é o dono de uma oficina, você escolhe, você pode ir como for. E por incrível que pareça, à medida que você se adequa ao que você faz, se você é um pintor e vai para o banco lá vestido com seu uniforme de trabalho, isso vai lhe trazer mais credibilidade. Você sabia disso? Isso vai sim lhe trazer mais credibilidade. Por quê? Ali você vai estar mostrando para o gerente do banco um misto de sensações. O primeiro deles é que você não tem vergonha daquilo que você faz. O segundo dele é que você está atuando, porque se você não tivesse, você não estaria ali caracterizado daquela maneira. Agora, se você é um profissional que trabalha numa modalidade um pouco mais informal, terno, gravata, mulheres aí, vocês escolhem, não tem problema. Bom, indo até o banco, vocês têm que identificar qual é a agência bancária que você vai e como você vai se comportar ao entrar na agência. Começa por aí. Perceba que nós estamos falando aqui do início de um negócio. O início do início de um negócio. Você ainda não tem um negócio, mas você já está se preocupando como você vai até o banco. Então essa ida até o banco, ela é fundamental porque lá muitos empresários e muitos aspirantes a empresários, eu percebo que eles já chegam fazendo um pouco de confusão ali na porta giratória. A pessoa já chega na porta giratória querendo entrar com objeto metálico e aí a porta trava, a pessoa fica um pouco sem graça, sem saber como é que faz, aí começa a falar alto e briga com o vigilante. Geralmente é assim que acontece. Eu poderia até dizer para vocês que se eu fosse dividir aqui num percentual, esse percentual ele seria acima de 70% das reclamações das pessoas que se dirigem até o banco. Só que ali você não sabe, mas você já está sendo avaliado. Não esqueça, na abertura da sua empresa, a forma como você vai entrar no banco, você já está sendo avaliado. Percebe a importância disso? Porque você imagina, as pessoas que estão ali trabalhando no banco, ela está ali vendo entrar e ela já pensa, poxa, se esse empresário, se essa pessoa que está querendo montar o seu negócio, ele está sendo indelicado, ele não está sendo sensível com a própria segurança dele, com a nossa própria segurança aqui dentro desse ambiente bancário, imagina como essa pessoa vai tratar o funcionário dele. Pensa nisso.
Imagina você como gerente, imagina você como dono da sua loja, onde você olha para um cliente que está entrando na sua loja para comprar um produto seu e você já observa que lá na entrada ele está fazendo uma verdadeira confusão, está dificultando o trabalho. A sua visão não muda em relação àquela pessoa que está entrando? Entende o que eu estou falando? Então, à medida que vocês forem para o banco, já vá de alma limpa, vá com o peito aberto, coração aberto, vá despreocupado. Se você é aquela pessoa ansiosa, tal, fique tranquilo, se acalma, procura fazer uma meditação, uma coisa que lhe deixe mais tranquilo e vá preparado para aquilo que você vai vivenciar lá na agência. Então, ao entrar dentro da agência, coloque os seus objetos metálicos dentro do porta-objeto, cumprimente o segurança e ao entrar, ao passar na porta giratória, você vai identificar de forma visual. Eu peço que vocês façam uma visão 180 graus do ambiente que você está e você vai identificar ali toda a agência bancária, do segurança até o gerente geral daquela agência. Como você vai fazer isso? Poxa, Val, como é que eu vou fazer isso? Eu estou lá no banco entrando, não sei como é que funciona, como que eu vou fazer isso? Aí eu digo para você, volta lá no nosso canal, dá uma olhada aí que tem alguns vídeos que a gente já falou sobre isso, sobre a forma como você vai identificar aquelas pessoas que são importantes para o seu negócio, que serão importantes para a sua empresa, e aí lá você vai começar a perceber que a estrutura ela é sempre a mesma. Você tem alguns gerentes, você tem algumas pessoas no atendimento, você tem vigilantes, você tem o pessoal da limpeza que cuida ali da ambientação, e ali, de cara, você vai conseguir, simplesmente pelo olhar, avaliar quem é o gerente geral, quem é o gerente pessoa física, quem é o gerente pessoa jurídica, quem são as pessoas que estão ali no atendimento normal, quem são aquelas pessoas que estão na bateria de caixa, quem são aquelas pessoas que vão estar fazendo a troca do penhor. Para quem não sabe, a gente também tem um vídeo falando sobre isso, sobre penhor. Então você identificou ou não identificou, não tem problema, tá tudo bem. Você vai perguntar à pessoa que está do lado aonde fica a área empresarial ou aonde fica o setor de pessoa jurídica. Feito isso, você vai se direcionar até o setor, cordialmente você vai cumprimentar o gerente. Olá, tudo bem? Olha, eu me chamo João e eu estou aqui para dizer para você, seu gerente, que eu tenho uma empresa ou eu estou abrindo a minha empresa e eu gostaria de 5 minutos da sua atenção porque eu tenho interesse de abrir uma conta pessoa jurídica e gostaria de falar com você sobre isso. Pronto, simples assim. Parece besteira, mas tem muita gente que tem grande dificuldade em fazer isso. Tem muita gente que quando chega no banco, a pessoa simplesmente acha que o banco está ali para tomar dinheiro dela, que o banco está ali para vender algum tipo de seguro, e na verdade não é. Imagina quando você vai ao médico, o médico está ali para lhe curar. E se você já vai ao médico com um preconceito daquilo que você vai vivenciar, é complicado, até para dar o seu diagnóstico, não é verdade? Então, pessoal, no banco é a mesma coisa. Então, vá de coração aberto, cumprimente se ele estiver atendendo alguém, segura um pouco, segura, olha, onde é que eu posso me sentar? E ali você vai sentar, tomar uma água, espera a sua vez. Pronto. Esperou a sua vez, você vai ser atendido pelo gerente, mais uma vez o cumprimente, se possível, identifique no crachá dele qual que é o nome dessa pessoa que está ali. Como que esse gerente é uma mulher, é um homem? Você consegue, pela área visual, já traçar um perfil daquela pessoa. Então você sentado na mesa dele, cumprimente-o e diga, olha, meu nome é João, no exemplo que a gente está dando, e eu estou aqui porque eu estou querendo abrir a minha empresa. Um exemplo também, eu estou aqui para abrir o meu restaurante, eu estou aqui porque eu quero abrir a minha loja de confecções, ou eu estou aqui porque eu sou um advogado e eu quero abrir aqui a conta do meu escritório, ou eu estou aqui porque eu tenho uma empresa de prestação de serviço, não importa. A sua atitude vai ser sempre essa. Olha, eu estou aqui porque eu gostaria, senhor gerente, de te apresentar o meu projeto da minha empresa que eu quero montar. E dentre todos os bancos que existem no mercado, eu identifiquei que esse banco aqui seria o melhor banco para abrir a conta do meu negócio. Ou então, olha, eu gostaria de saber o que é que esse banco tem a oferecer para o meu negócio, porque eu estou para abrir uma empresa. Entende a diferença? Entende? Bom, isso aí é fundamental. Percebam que independente se você tem dinheiro ou se você não tem dinheiro, o procedimento até esse momento ele é o mesmo. Observou? Você vai chegar até o banco, você vai se apresentar, passar por tudo isso que a gente falou aqui, e naquele momento que o gerente for te recepcionar, provavelmente vai ter outras pessoas esperando, aguardando também para ser atendida. Respeite essas pessoas que estão aguardando e o gerente também vai respeitar que você tem o seu tempo de apresentar as coisas para ele. Então, naquele momento, você vai, se você é aquele cliente com dinheiro,
Aí agora a gente vai deixar isso muito bem dividido. Se você é o cliente com dinheiro, a sua conversa já vai ser exatamente essa aqui. Olha, seu gerente, eu me chamo Patrick e eu estou aqui porque eu quero apresentar a conta, eu quero apresentar a minha empresa porque eu pretendo abrir uma conta nesse banco da minha empresa. Porém, eu já gostaria de te convidar a conhecer a minha empresa. Opa, Val, mas aí a gente está falando de uma empresa que vai abrir, eu vou chamar o cara para conhecer a minha empresa? Sim. Se a sua empresa funciona dentro do seu quarto, dentro de uma sala, ou num coworking, ou em qualquer lugar, você vai sim convidar o gerente para conhecer o seu negócio. Porque o fazer com que o gerente conheça seu negócio é o que vai mudar a história do seu relacionamento com o banco. Imagina se você começa a fazer um relacionamento com uma pessoa, imagina se você começa a ficar com uma menina, com uma gatinha, começa a namorar com ela, e no primeiro encontro, aquela menina que você tanto sonhou, ela vira para você e te surpreende e fala assim, ó, eu poderia conhecer a sua família? Se você está interessado nela, eu não tenho dúvidas que você vai ficar super empolgado pelo fato dela ter dito isso, correto? Então no banco é a mesma coisa. Percebam que o banco está ali para ajudar, mas você que está indo lá para o banco, você está indo oferecer a sua empresa para o banco, você está indo dizer para o banco o que é que você quer. Então naquele momento você vai convidar o gerente para conhecer a sua empresa e ele com certeza vai marcar na agenda dele uma data para ele ir até o seu negócio. Se ele criar uma certa resistência, dizer que tem algumas empresas já selecionadas e tal, que vai demorar um pouco mais, também não tem problema. Se adapte ao horário que ele pode, mas o fato é, não deixe de convidar o gerente para ir na sua empresa. Isso vai ser fundamental para você. Nesse momento, você vai começar a apresentar aqueles dados que você planejou. Lembrando que você é o cliente com dinheiro. Olha, seu gerente, eu sou Patrick, eu estou aqui porque eu quero te apresentar a minha empresa ou a empresa que eu estou começando a montar e eu gostaria que o senhor observasse o planejamento que eu fiz no meu negócio. O meu negócio ele é totalmente viável. O meu negócio ele é um negócio que eu acredito que ele seja lucrativo. Eu já tenho aqui uma previsão de faturamento para te apresentar. O meu negócio, o produto principal dele é esse. Eu já tenho um público-alvo definido. Eu já sei aonde eu vou montar a minha empresa. E eu já sei qual é a idade média do público que vai consumir o meu produto. Tá dando para pegar o tanto de informação que a gente está dando aqui no sentido de fazer com que o gerente conheça o seu negócio? Isso é a parte legal da coisa, mas não é isso que a gente vê no dia a dia no banco. Não é. Os empresários e os aspirantes a empresários, eles não atuam dessa maneira. O cara simplesmente chega lá e diz, gerente, olha, eu estou abrindo um negócio e eu queria saber o que é que o banco pode me dar aqui. Eu queria um empréstimo para montar o meu negócio. Geralmente é assim que funciona. Então, quando você faz essa apresentação dessa maneira, você está mudando ali totalmente a percepção daquela pessoa para o seu negócio. Então, é disso que você precisa para começar com o pé direito. E no seu caso, no exemplo que a gente está dando, com dinheiro. Quando você falar tudo isso, falou do planejamento, você falou dos clientes, você falou do produto, aí sim você vai falar para o seu gerente. Seu gerente, eu também queria lhe dar mais uma informação. Eu queria lhe dizer o seguinte, que no meu caso dessa empresa, eu tenho o recurso necessário para abrir o negócio. Eu já tenho dinheiro para abrir o negócio. Olha como muda. Aí, lembrando que a gente está falando desse primeiro exemplo. Não tem nada a ver do cliente que não tem dinheiro. E nesse momento, quando você disser para o gerente que você já tem o recurso, o que muitos empresários fazem é usar o seu próprio dinheiro para montar o negócio, usar o seu próprio dinheiro para constituir as máquinas, os equipamentos do seu negócio. E aqui vai mais uma dica, gente. Não façam isso. Não façam isso. Porque o dinheiro que você tem para abrir o seu negócio, ele vai servir para você aplicar o dinheiro numa conta do banco. Isso mesmo, você vai aplicar o dinheiro numa conta. E quando você aplicar esse valor no banco, aí você pode me perguntar, mas com que dinheiro eu vou montar o meu negócio se o meu dinheiro está aplicado? Sim, o seu dinheiro está aplicado e mais na frente a gente vai falar disso. Você vai usar o seu dinheiro aplicado como garantia para uma operação de crédito no banco, ou seja, para um capital de giro. E aí é onde está o X da questão. Porque naquele momento você vai estar falando para o gerente em outras linhas que você conhece de investimento, que você tem muito claro o que você vai fazer com a sua empresa, que você sabe que é muito importante ter o seu recurso aplicado no banco e utilizar o recurso de terceiro para crescer o seu patrimônio. Isso faz toda a diferença. No exemplo com dinheiro, não use o seu próprio dinheiro.
Você vai pegar o seu dinheiro, você vai aplicar o seu dinheiro no banco e você vai usar o recurso do banco para montar o seu negócio, comprar as máquinas, os equipamentos e tudo que você vai precisar. Um exemplo com dinheiro, eu acredito que tenha ficado claro. Agora nós vamos partir para esse segundo exemplo, que é o exemplo das pessoas que não têm dinheiro. As pessoas que não têm dinheiro, olha como é interessante, né? Eu faria uma pergunta para você. Você acha que hoje tem mais gente com dinheiro para abrir um negócio ou sem dinheiro para abrir um negócio? Pois eu posso lhe falar, eu juraria de pé junto que seria gente sem dinheiro para abrir um negócio. Mas a proporção ela é muito parecida no momento de vida que a gente vive hoje. Hoje, pessoal, em função do momento financeiro que a gente vive em nosso país, com essas mudanças na política socioeconômica e financeira que está existindo no nosso país, a gente tem muitos microempresários que não tinha absolutamente nada. Ele tem um pequeno recurso, mesmo que esse recurso seja fruto do FGTS que ele sacou da demissão dele ou de quando ele foi demitido da empresa, e esse FGTS ele quer utilizar para abrir sua empresa. Então percebo que no momento que a gente vive hoje do Brasil, não é o que a gente pensa, porque muita gente acha que seria assim uma proporção totalmente à frente, a quantidade de empresários sem dinheiro, e a resposta é não. A gente tem muitos empresários com dinheiro, porém pouco dinheiro para abrir o negócio, e essas pessoas elas se enquadram nessa opção aqui, ó, dos clientes que têm o negócio para começar e não dos clientes que não têm o negócio para começar. Você começar do absoluto zero é algo que eu sei que existem empresários que atuam dessa maneira, do absolutamente zero, e a gente vai falar disso aqui. Mas o que é interessante deixar claro é que no momento de vida que a gente vive hoje, na situação econômica do nosso país, tem muitas pessoas com dinheiro, pouco dinheiro, geralmente fruto do FGTS, para empreender. Só que essas pessoas estão começando de forma errada. Então é disso que a gente está falando aqui, de uma mudança de postura, uma mudança de pensamento, para fazer com que o seu pequeno dinheiro, ele faça com que sua empresa cresça muito mais até do que o que você acha. Bom, para aquela pessoa que está no absoluto zero e que ela pretende abrir o seu negócio, qual que é a grande sacada? A gente vai passar por todo esse planejamento, que a gente já falou aqui em cima, todo o planejamento. Você vai identificar o seu negócio, você vai montar uma visão 360 graus do negócio, você vai avaliar todo o cenário, você vai estudar quem é o cliente do seu negócio, você também vai estudar quem é o produto do seu negócio, mas aqui vem algo extremamente necessário, extremamente necessário. E o que é? O que seria que faria essa diferença aqui do cliente com dinheiro para o sem dinheiro? Pensa comigo. Qual que é a diferença? Se você hoje tivesse 10 mil reais para montar um negócio e se você não tivesse nada para montar um negócio, o que difere esses dois? Olha, pessoal, a palavra também começa com a letra C, tá? E essa palavra aqui, ó, eu digo para você que ela é até a mais importante de todas as outras. E essa palavrinha aqui se chama criatividade. Isso mesmo. É através da criatividade que toda a diferença do sem dinheiro vai se igualar ao pessoal com dinheiro. Mas por que criatividade? Porque criatividade é onde você vai conseguir reduzir custos, é onde você vai identificar as oportunidades de negócio e o melhor, é através da criatividade que o seu negócio do absoluto zero, ele vai passar a ter algo positivo em relação a quem tem dinheiro. Sabe por quê? Porque você vai começar pelas falhas do seu possível projeto. Pelas falhas. Se você quer montar um restaurante e você tem dinheiro, você vai pensar, por exemplo, não, eu vou comprar todo o meu buffet, existe uma máquina que vai manter aquele alimento na temperatura e aquilo ali vai ser o padrão que todo mundo tem. Você tem dinheiro para fazer aquilo, você foi no banco, pegou o recurso, comprou a máquina, colocou lá. Mas se você não tem dinheiro, do absoluto zero, e você quer montar um restaurante, imagina você colocar uma mesa de qualquer que seja, porém embaixo dessa mesa, você colocar a mesa aquecida por carvão, por exemplo. Carvão. Imagina o sabor da carne que vai manter pela criatividade da carne sendo queimada pelo carvão. Imagina isso. Você acha que o seu cliente ele vai preferir a carne convencional ou ele vai preferir aquela carne com sabor de churrasco, com carvão?
Entende onde que a criatividade faz toda a diferença no seu negócio? Porém, a criatividade não é só na criação. Ela vem também na questão do crédito. E a gente já falou disso em outro vídeo. A diferença de capital de giro, de empréstimo e o crédito. Então, o crédito, ele vai fazer toda a diferença para quem não tem dinheiro. Porque no momento que você for para o banco, compreendendo todo o planejamento, produto, cliente, você vai ao banco conversar com o seu gerente, você também vai ser franco com ele. Onde você vai começando dizendo, olha, seu gerente, eu estou aqui te apresentando esse projeto, a minha previsão de faturamento é tanto, porém, eu gostaria de convidá-lo aí na minha casa, de convidá-lo aí no meu escritório ou em qualquer lugar que você pense para fazer com que o gerente consiga imaginar com você o seu negócio daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos. A sinceridade, pessoal, das pessoas que não têm dinheiro para começar, ela faz toda a diferença no âmbito financeiro. A sinceridade. É por isso até que existem aquelas figuras dos anjos. Aquelas pessoas que investem dinheiro em empresas para começar. Já ouviu falar nisso? Os anjos? Os anjos investidores. Então, mas aqui a gente está falando de banco, utilizando os bancos para iniciar o seu negócio. Tanto para quem tem dinheiro como para quem não tem dinheiro. Então o banco nesse momento, no momento da sua sinceridade, no momento que você passar para o seu gerente quais são os seus objetivos, a principal coisa que vai ganhar aquele profissional, que vai financiar o seu negócio, vai ser a sinceridade. A sinceridade e o melhor, o conhecimento que você já tem através do planejamento, você vai passar para o gerente todo o planejamento do seu negócio. O meu negócio vai funcionar assim, ele vai funcionar em tal lugar, quem vai fazer o negócio sou eu, a minha esposa, o meu filho, eu não sei, aí cabe a você, mas enfim, você já vai ter um plano de ação desenhado para isso. Então é isso que vai fazer a diferença, pessoal. São esses pequenos detalhes que vão fazer com que o banco financie o seu negócio. Entende a diferença? Então, você não precisa ter um dinheiro para começar. Você pode sim começar do absoluto zero. É necessário. Agora, é preciso que tenha conhecimento, é preciso que tenha planejamento e o principal, uma visão 360 graus do seu negócio. Lembrem sempre do carvão. O carvão do exemplo do restaurante, é ele quem vai fazer com que o seu negócio sem dinheiro, ele se torne um negócio mais atrativo do que aquela pessoa que tem o dinheiro. Lembre-se sempre disso. Então, aqui fica essa dica da aula de hoje do Guia dos Bancos. Observe, se você não tem dinheiro, criatividade e sinceridade. Se você tem dinheiro, você vai chegar no banco e lá você vai mostrar para o seu gerente o que você vai poder fazer com a aplicação do dinheiro. Entenderam a diferença? Ficou claro? Eu gostaria ainda de falar o seguinte, para as pessoas que não têm dinheiro, que estão do absoluto zero, pessoal, é muito mais fácil os bancos financiarem a sua ideia do que quem tem dinheiro. Isso mesmo. Parece até um clichê, mas é verdade. Sabe por quê? Porque a pessoa que está começando do absoluto zero, muito provavelmente, ela já identificou todos os possíveis erros que o seu negócio pode ser afetado. Já quem tem dinheiro não observa com a delicadeza maior, entende? Então, se você não tem dinheiro, procure o seu gerente, procure o banco que você acredita que seja o melhor banco para o seu negócio. A gente já falou em outro vídeo também, você pode ter um banco privado, você pode ter outro banco público, mas não mais do que isso. Lá com o seu gerente você vai conversar com ele, apresentando todo o planejamento do negócio, apresentando para ele a sua solução de criatividade pela falta de recurso e com isso você vai convencer o seu gerente a aportar um dinheiro no seu negócio, tá? O universo bancário ele é um universo muito grande, muito complexo e a gente tem muita gente que tem um negócio genial, mas às vezes o que falta é a informação de passar por todos esses caminhos aqui e tirar a ideia do papel, sabe, gente? Fazer o negócio acontecer. A gente vive agora um dos momentos mais excelentes, momentos de marcos históricos em nosso país, em função das baixas taxas de juros, em função das oportunidades de negócios. E, para a gente fechar aqui com chave de ouro, eu digo para vocês, os bancos têm metas para injetarem negócios. Os bancos eles têm metas para isso. Às vezes o que falta é o empresário conseguir convencer o gerente de que aquilo é um negócio positivo, é um negócio que ele pode aportar o dinheiro dele, que o retorno vai acontecer lá na frente. Eu finalizo te fazendo uma pergunta.
Se você tivesse 10 mil reais, você emprestaria 10 mil reais para uma pessoa que você não conhece? Sim ou não? Se você tivesse os mesmos 10 mil reais, mas você conhecesse um pouco da história de uma das pessoas que estivessem indo lá pedindo esse recurso, você emprestaria os seus 10 mil reais com uma previsão de que você teria um retorno sobre aquilo? O nome disso é garantia, o nome disso é conhecimento, pessoal. Então é através desse tipo de conhecimento que a gente consegue abrir sua empresa com sucesso. Esse é o Guia dos Bancos, esse é o motivo da gente estar aqui. A gente quer fazer com que vocês tenham os bancos como parceiro do seu negócio, fazendo com que vocês conheçam milimetricamente como os bancos podem sim ajudar o seu negócio e como as grandes empresas conseguem crescer 5 anos em um ano, às vezes 10 anos em um ano, utilizando sempre recursos de terceiro, nunca o capital próprio. Capital próprio sempre utilizado como garantia.